Bom, eu fiquei com um estudo de caso da eutanásia, né? E lá no final dos slides eu falo aqui um pouco sobre direito à vida ou à morte digna, né? Que é um caso que sempre a gente fica a pensar se é ou não o momento de tirar os aparelhos, né? E sempre tem essa polêmica, se é certo ou errado. E aí eu coloquei uma definição, né, do que é que consiste a eutanásia, né? É uma prática suportada pela teoria que defende o direito do doente incurável de pôr termo à vida quando sujeito a intolerável sofrimento físico ou psíquico. Aí eu coloquei os tipos, né? Antecipar a morte, morrer naturalmente e prolongar a morte. Fiz uma diferenciação da eutanásia para ortotanásia e distanásia, né? Para a gente ver o que é a diferença entre elas. Aqui é um pouco do que é a eutanásia no Brasil, né? No Brasil, a eutanásia, o suicídio, como a gente estava presenciando, assistindo, são proibidos, embora não constem especificamente no Código Penal. A eutanásia pode ser enquadrada no artigo como homicídio simples ou qualificado, e o suicídio assistido pode configurar o crime de participação em suicídio previsto no artigo 122. O homem com tatuagem não ressuscite, chega inconsciente ao hospital e deixa médico em dúvida. Né? Aí vem coloquei ali o artigo 121 e o artigo 122, que se refere nessa parte aí da eutanásia no Brasil. E aqui foi meu estudo de caso, né? Que aconteceu e, ao contrário do que aconteceu em relação ao aborto, a questão da legalização da eutanásia não tem sido muito debatida em virtude do atraso de percepção da dimensão do problema e de não serem muitos os grupos de pressão coesos que suscitem o debate e o levem adiante. Grupos estes que se voltam mais a tomar posições favoráveis ou desfavoráveis do que fornecer horizontes para uma visão crítica acerca da legitimidade e viabilidade da legalização da eutanásia. Alguns defensores da eutanásia argumentam que é contraditório permitir aos pacientes o direito de recusar certos tratamentos e não se lhes permitir o direito de morrer suavemente e com dignidade. A sustentação para a eutanásia vem daqueles que se prendem à suposição do materialismo, onde a morte é certamente a extremidade e que não há nenhuma consequência mais tarde subsequente às decisões feitas antes. A propositura da eutanásia não visaria exterminar humanos, como ocorreu na Segunda Guerra Mundial, eutanásia eugênica, onde quem não fosse da raça ariana não merecia viver, era impuro e inferior, mas visaria o respeito ao ser humano, evitando sofrimento e torturas ao seu término. Muitas pessoas com doenças terminais são mantidas vivas contra a sua vontade, recorrendo por vezes a outros meios para tentarem prolongar a sua vida, causando mais sofrimentos assim e as que rodeiam. A sociedade, mergulhada por arcaísmo do passado, talvez devesse superá-los e reconhecer que nos casos extremos, provados se possível cientificamente, os indivíduos com doenças terminais pudessem escolher como e quando morrer. Se não pode ser negado o respeito àquele que em agonia opta por adiar o momento da sua morte, ao mesmo tempo, deveria ser respeitado o direito que assiste ao médico de recusar tal prática, mesmo em situações terminais. A cultura brasileira não é a mais avançada do que aquelas que ainda não ousaram legalizar a eutanásia. Plasma-se uma certa desconfiança em relação ao que estaria atrás dos panos, do jeitinho brasileiro.
É temível a adoção de uma legalização da eutanásia, não porque somos, de certa forma, conservadores, mas também porque a eutanásia defendida pode ser desvirtuada de seus fins em uma sociedade onde dinheiro é sinônimo de poder.